Mais uma vez é uma alegria poder estar em contato com vocês. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui em Atibaia e para ficar neste momento recluso e nós estamos em constantes orações, intercessões em favor de vocês. E neste momento eu quero deixar uma reflexão para vocês meditarem no tempo de oração que vocês terão com a sua família, reunindo seus filhos, reunindo esposo, marido e todos juntos buscando ao Senhor. Vamos orar a Deus pedindo que Ele possa usar, ainda que de forma breve, porque o tempo que eu disponho para a gravação é tão pequeno, mas por conta da internet e tudo mais, mas eu quero deixar uma palavra de encorajamento, de ânimo, de conforto que vem da palavra de Deus para vocês. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, obrigado, porque o Senhor está sempre conosco, o Senhor é presente, é real, nós nunca estamos sozinhos e nós temos a Tua palavra que nos traz conforto, nos traz encorajamento e nos traz ânimo para a nossa vida, Pai. Que ela venha de encontro a cada família que está buscando o Senhor nesse momento junto com todos os demais reunidos nos seus lares. Ó Deus, abençoe este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar com vocês, nesta breve meditação, o Salmo de número 3. E este salmo é interessante, quando você vai abrir a sua Bíblia, você vai ver logo que é o Salmo de Davi, e trata do assunto de confiança em Deus na adversidade. É um salmo, então, muito real, muito atual, porque quem não tem adversidades no dia de hoje? Todos nós passamos por adversidades. A adversidade pode vir através de uma enfermidade, pode vir através de um desemprego, de uma má notícia, especialmente nesses dias que estamos vivendo momentos de incertezas, de adversidade. E é um salmo tão muito presente para os momentos que estamos passando nesses dias. Eu quero ler, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 3 e acompanhe a leitura comigo. Como disse um irmão na sua meditação de domingo, o irmão Kélio, se você não puder ler porque você está usando o seu celular, leia depois, releia novamente para que os ensinos desse salmo possam entrar profundamente no seu coração. Então eu vou ler para você neste momento. Este salmo tem apenas também 8 versículos. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Muito bem, é um salmo de Davi, e quando ele escreve esse salmo, ele estava passando por muita aflição, especialmente porque ele estava fugindo do seu filho Absalão. Davi teve que enfrentar muitos inimigos, e seus inimigos não foram poucos, e ele sofreu oposição mesmo antes de assumir o reinado de Israel. Então, desde o momento, como eu já mencionei, em que ele foi ungido para ser rei, até tomar a posse, demorou ainda alguns anos, e ele foi muito perseguido por Saul em diversas situações, em diversos momentos. Saul o cercou muitas vezes, e vários salmos foram escritos por Davi em função dessas experiências amargas que ele enfrentou. Ele não somente enfrentou os exércitos de Saul, mas depois que ele assumiu o reinado,
ali de Israel, ele também sofreu muitas oposições. Muitos traidores se levantaram, havia os filisteus que lutavam contra o povo de Israel, e ele teve muitas vezes que lutar contra os filisteus. E eu creio que a maior, talvez, decepção que ele tenha sofrido na sua vida foi ter sido traído pelo seu próprio filho Absalão. E ele teve que fugir mesmo para salvar a sua vida, e depois, em um outro momento, ele reuniu os seus soldados, ele confrontou os soldados de Absalão, mas apesar de ter sido traído por Absalão, ele amava Absalão porque ele era seu filho. E ele deu ordem para que, se porventura ele fosse capturado, ninguém o matasse. Mas infelizmente o seu general não obedeceu esta ordem, acabou tirando a vida, matando Absalão, e Davi chorou muito pela morte do seu próprio filho, ainda que havia sido traído por ele. E aqui então o salmista Davi, passando por esta adversidade, né, de ter sido grandemente decepcionado pela traição do seu próprio filho, ele inicia o seu salmo dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Então nós vivemos a nossa vida e temos que enfrentar dia a dia adversários. Eu creio que hoje o grande adversário que nós estamos enfrentando é um adversário microscópico, invisível, e que, se nós descuidarmos, ele pode trazer muitas dificuldades para a nossa saúde. Mas nós podemos lembrar do Senhor, nós podemos colocar a nossa confiança em Deus no meio desta adversidade. E o salmista, então, diz assim: Tu, porém, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Eu penso aqui que Davi está usando até uma linguagem de guerra, porque ele diz assim: Senhor, tu és o meu escudo. Davi era um soldado e ele tinha um escudo que servia para protegê-lo dos ataques do inimigo e também das flechas do inimigo. Então ele está dizendo: o Senhor é a minha proteção, o Senhor é que me guarda. E ele usa outra figura: tu és a minha glória. Então, quando um inimigo era vencido pelo seu adversário, ele era humilhado. Então o que o salmista está dizendo aqui é que Deus não iria permitir o seu adversário vencer e não iria humilhá-lo. Pelo contrário, ele seria vencedor, e quando ele diz: és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Então Davi não seria humilhado pelos seus adversários, porque o Senhor estaria exaltando a Davi no meio da adversidade. Então, o desafio para nós na meditação desse salmo é que este é o momento em que devemos renovar a nossa confiança em Deus, porque Ele é o nosso escudo, Ele não permite que o nosso adversário domine e prevaleça sobre nós. Pelo contrário, Ele vai revelar a sua glória e Ele diz que vai exaltar, né, a nossa cabeça. Foi essa a experiência que Davi teve. Então, renove a sua confiança no Senhor. E por que nós podemos renovar a nossa confiança no Senhor? E eu quero destacar aqui 3 razões breves, simples, que nós temos que trazer à mente para que a nossa confiança seja firmada no Senhor. A primeira razão está no versículo 4 desse salmo, que diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor. Então nós temos um Deus que está pronto para ouvir as nossas orações. Ele não tem os seus braços encolhidos e nem as suas mãos fechadas. Pelo contrário, Deus tem os seus braços estendidos e as suas mãos abertas para abençoar todo aquele que o busca de todo o coração, com toda a confiança. Então nós podemos clamar ao Senhor. E ele diz que podemos clamar ao Senhor porque o Senhor, do seu santo monte, responde a nossa oração. Ele, do seu santo monte,
me responde. Então Deus é rei, ele está exaltado sobre todas as coisas, mas ele não é um rei inacessível. Hoje, quando nós pensamos em buscar a ajuda de uma autoridade, é tão difícil chegar nessa autoridade. Eu me lembro uma vez que eu precisava resolver um assunto e eu tinha que conversar com o subprefeito da região da Zona Sul, e eu tentei várias vezes, eu era barrado já logo pelo primeiro secretário que ele tinha ali. E por incrível que pareça, eu nunca fui atendido pessoalmente por ele. Ele sempre mandava os seus recados pelos seus secretários. Então, nosso Deus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é acessível. Ele não tem intermediários que se colocam impondo a nossa presença a ele. Mas nós podemos ir direto a ele em oração e Deus, do seu santo monte, ouve o nosso clamor, estende os seus braços, abre as suas mãos e derrama as suas bênçãos àqueles que o buscam de todo o coração. Então renove a sua confiança, porque você tem o Deus Todo-Poderoso que ouve a sua oração, que atende ao seu clamor. No versículo 5, ele continua dizendo, olha, uma vez que eu clamo ao Senhor, e uma vez que eu tenho a certeza de que ele responde a minha oração, eu posso deitar e pegar no sono tranquilo. E eu posso depois acordar, porque o Senhor me sustenta. Ou seja, o Senhor vai prover tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida digna diante deste mundo. O Senhor provê o nosso sustento. Então, você pode descansar nele. Porque de alguma forma, seja através do seu trabalho, seja através da ajuda de um irmão em Cristo, seja através de um amigo que estende a sua mão, que é instrumento de Deus para trazer o sustento que nós precisamos e as provisões que nós precisamos. Aqui é uma promessa que Deus faz para nós. Nós podemos deitar, nós podemos descansar, porque de forma gloriosa e até milagrosa, nós temos a certeza que Deus vai prover para a nossa necessidade. Em Filipenses diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Outra razão pelo qual nós podemos renovar a nossa confiança em Deus e podemos buscá-lo nos momentos de adversidade é que Deus provê a salvação. No versículo 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Então nós, que temos colocado a nossa fé em Jesus Cristo, nós já recebemos a maior bênção que uma pessoa pode receber neste mundo durante toda a sua vida. E a maior bênção que nós já desfrutamos é a salvação eterna da nossa alma. A Bíblia fala que Jesus Cristo enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. E a Bíblia fala que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos. Nós não podemos ser salvos por boas obras que nós fazemos, porque a Bíblia fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Deus não dá a salvação mediante uma troca. Pelo contrário, ele oferece a salvação pela sua imensa graça e misericórdia. Nós não merecemos, nós nunca teríamos condições de conquistá-la, mas Deus conquistou a salvação por nós, quando ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Então nós já fomos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Nós temos a certeza de vida eterna. A salvação da nossa alma já está assegurada. E eu penso aqui que uma vez que nós já somos salvos, nós podemos também descansar de que a bênção do Senhor está conosco para nos dar o livramento que nós tanto precisamos. Eu tenho orado muito a Deus, eu tenho confiado em Deus, de que nenhum de nós será tocado por este vírus,
e vai ceifar a vida de alguém. Estou confiando que todo o rebanho de Deus de Rio Bonito, a nossa família, será preservada pelo cuidado, pelo livramento do Senhor. Estas são 3 razões aqui que este salmo apresenta, pelos quais nós podemos renovar a nossa confiança nele. Então é isto, renove a sua confiança. Primeiro, porque você pode clamar na certeza de que Deus responde às nossas orações. Você pode descansar e dormir um sono reparador, porque você pode ter a certeza de que tem um Deus que supre as nossas necessidades. E finalmente nós temos o Deus que já nos salvou. A nossa alma já está segura em Deus, mas nós temos a certeza do livramento do Senhor nos momentos de adversidade. Então que Deus te abençoe, que Deus lhe dê uma boa noite, que você continue lendo a palavra de Deus, que você continue clamando ao Senhor e que a sua fé seja renovada, que a sua confiança seja fortalecida neste Deus revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe. Uma boa noite para você.